Olá, meu nome é Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomeb, falaremos sobre a função compress. A função compress tem o objetivo de remover caracteres de uma variável ou de um conjunto de caracteres. A sintaxe do compress, assim como de qualquer outra função, começa pelo seu nome, em seguida abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, no caso de compress, eu posso ter 1, 2 ou 3 argumentos. O primeiro argumento é a variável ou a string que nós desejamos manipular. O segundo argumento, que é opcional, constitui em um caractere ou uma lista de caracteres que desejamos remover. O terceiro argumento também é opcional e constitui de um caractere ou conjunto de caracteres chamados de modificadores, que modificam a ação da função. Caso o segundo argumento não seja especificado, ou seja, eu não coloque uma lista de caracteres para remover, a função compress remove os espaços em branco. Vamos a alguns exemplos. Aqui nós temos a variável código com tamanho 25 e um conteúdo de letras, números, espaços e hífen. Aplicando a função compress para retirar o hífen, temos a variável v1 sendo criada com o mesmo tamanho da variável original e sem nenhuma ocorrência do caractere hífen, que foi removido. Nós temos também a possibilidade de colocar vários argumentos para serem excluídos. Então, aqui no exemplo da v2, estamos criando a variável que também terá o mesmo tamanho da variável original, só que neste caso estou removendo o hífen, a letra B em maiúsculo e o número 1. Então, esses três caracteres serão excluídos da variável de saída, da variável que está sendo criada, a v2. Nós podemos também utilizar o terceiro argumento. O terceiro argumento será para modificar a ação da função compress. Então, nesse caso, estamos utilizando o k, que vai fazer com que, ao invés de o compress remover os caracteres da lista, ele mantenha apenas aqueles caracteres. Então, nós temos aqui no exemplo o hífen, o B em maiúsculo e o número 1. E como acrescentamos o modificador k, a variável v3 será criada somente com o hífen, o B e o 1, como podemos ver aqui neste resultado. Nós temos também outros modificadores. Aqui no exemplo da v4, nós podemos utilizar o modificador a, que representa todas as letras do alfabeto. Então, quando eu acrescento esse modificador, o compress utiliza todas as letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto. Se eu utilizá-la com o modificador k, ele vai manter as letras do alfabeto. Se eu utilizá-la sem o modificador k, ele remove todas as letras, com a vantagem de que eu não preciso escrever o alfabeto inteiro no segundo argumento. E neste caso aqui ainda tenho um segundo argumento com o número 2. Então, como resultado dessa fórmula, nós teremos a v4 com qualquer letra que estava na variável código, mais o número 2 que foi colocado no segundo argumento, resultando em A2 BC2 da variável original. Nós podemos utilizar também o compress no filtro. Geralmente, quando fazemos um filtro de variável caractere, é importante utilizar a função compress para evitar que excesso de espaços entre as palavras atrapalhem o filtro, atrapalhem a seleção. Dessa forma, utilizamos o compress na variável que está sendo filtrada, aqui removendo os espaços, apesar que, como já vimos nos slides anteriores, se eu quero remover apenas os espaços, eu não preciso citar esse segundo argumento. Então, só compress de estado já resolveria. Então, eu utilizo o compress na variável estado e o meu código vai ter o texto sem nenhum espaço. O meu filtro vai ter o texto digitado sem nenhum espaço. Nesse caso, Rio Grande do Norte. Mesmo que a variável tenha excessos de espaços entre as palavras, este filtro garantiria a seleção dessa observação em que a variável estado tivesse este conteúdo. Ok? Agora que já temos a informação, vamos ao desafio do dia. Em uma tabela onde a variável telefone veio somente com números,
em algumas observações e em outras observações ela veio com hífen, com espaço, com parênteses. O nosso objetivo é remover todos os caracteres especiais e deixar apenas os números. Neste momento, vocês podem dar uma pausa na apresentação e resolver esse desafio para consultar o resultado no próximo slide. Ok, aqui temos então a resposta. Utilizamos a criação da variável novotel e a função compress da variável original, variável telefone. Segundo argumento da função, a lista de caracteres que eu quero manter, então eu queria deixar somente números, eu coloquei aqui a lista completa dos números de 0 a 9. E, no terceiro argumento, o modificador k, para dizer ao compress que eu quero manter esses algarismos e não removê-los. Mas poderíamos simplificar esta função se utilizarmos o modificador d. Por quê? O modificador d representa todos os números, assim como o modificador a representa todas as letras do alfabeto. Então, neste caso, eu não precisaria do segundo argumento, mas para que o k e o d sejam considerados o terceiro argumento, eu deixo duas vírgulas e aí coloco o terceiro argumento, o modificador k, para manter e o modificador d para dizer que eu quero manter apenas os números. E o resultado seria a nossa variável novotel, somente com conteúdo numérico de cada uma das linhas das observações. Ok? Caso vocês queiram mais informações, no nosso blog vocês encontram o link para o Help do SAS com informações mais detalhadas sobre essas e outras funções. Acesse www.infomev.com.br/blog. Muito obrigado e conte conosco sempre que precisar. Até a próxima!